No dia 5 de novembro de 2015, um mar de lama tóxica invadiu as ruas e casas de Bento Rodrigues, subdistrito de Mariana. A cidade foi inundada pelos rejeitos de mineração da barragem de Fundão, controlada pela mineradora Samarco. Este foi o maior desastre ambiental do país. Após um ano da tragédia, vamos acompanhar o que foi feito pelos moradores de Bento Rodrigues e qual é a atual situação do distrito. Hoje é quinta-feira, 3 de novembro. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá, boa tarde. Quinta-feira é dia do quadro Repórter PUC aqui no programa. E a Rafaela Rodinitz que traz pra gente como tema a situação de Bento Rodrigues, um ano depois do rompimento da barragem de Fundão, né, Rafa? É isso mesmo, Lucas. Só que hoje o programa vai ser um pouquinho diferente. A matéria que veremos a seguir foi feita por outro repórter PUC, o Lucas Franco. Em 2015, ele visitou Bento Rodrigues e conversou com moradores que deixaram tudo para trás para salvar a própria vida. A pauta rendeu a ele e a toda a equipe o prêmio do canal Futura de melhor reportagem. Vamos relembrar os acontecimentos na matéria. Carlos Arlindo dos Santos era morador do distrito de Bento Rodrigues, em Mariana. No momento do rompimento das barragens, o montador de andaimes estava trabalhando. 4 horas eu larguei serviço. Assim que eu estava chegando no alto do Bento, aí eu vi aquela lama, não vi nenhuma casa, eu fiquei desesperado. Fiquei sem força para chorar, porque eu pensei que minhas famílias tinham ido tudo embora. Eu saí em Santa Rita, já encontrei com minha filha e minha esposa. O senhor me contou que o tio da sua esposa é uma das pessoas que estão desaparecidos? Sim, o tio da minha esposa, quando ela já ia correr com a minha menina de 1 ano e 10 meses, e o meu cunhado, e diz eles que chamaram ele voltou dentro de casa, acho que para pegar a bolsa, por 73 anos, né? Então esses pessoal gosta de andar com a bolsinha e eu não sabia nada que está acontecendo, coitado, idoso. Aí foi nesse momento que não teve como esperar, foi correr e a água já veio, já bateu na casa e daí, segundo eles, já não viu mais nada, só viu lama. Na última quinta-feira, as barragens de Fundão e Santarém, da mineradora Samarco, romperam. 7 localidades foram atingidas pelos rejeitos e o distrito de Bento Rodrigues foi o mais afetado. Cerca de 600 pessoas estão desabrigadas. E a Polícia Civil de Minas Gerais iniciou nessa semana os trabalhos de investigação. Temos que fazer ter primeiro um conhecimento técnico, temos que ouvir engenheiros, temos que ouvir vítimas. É uma atividade trabalhosa, mas que será feita à altura da Polícia Civil e de que a população merece essa resposta. Já tem o levantamento, peritos com capacitação técnica específica para isso, serão disponibilizados pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil e estarão à disposição para nos auxiliar em todos os sentidos. Laudo técnico divulgado em outubro de 2013 pelo Instituto Prístino, instituição de pesquisa e diagnósticos de conservação e uso racional do patrimônio natural, apontou a sobreposição de áreas afetadas pela barragem por uma pilha de material estéril da mineradora Vale. O documento mostra que o contato entre a pilha e a barragem era inadequada para o contexto de ambas estruturas, devido à possibilidade de desestabilização do maciço da pilha e da potencialização de processos erosivos. Embora todos os programas atuem na prevenção dos riscos, o contato entre elas não é recomendado pela sua própria natureza física. A pilha de estéreo requer baixa umidade e boa drenagem. A barragem de rejeitos tem alta umidade, pois é reservatório de água. No mesmo documento, outro trecho indica que poderia haver um processo de saturação da pilha. No estágio 1, na zona de contato entre a pilha de estéreo e a barragem de rejeito, ocorreria a obstrução da drenagem da pilha e tentativa de equilíbrio do nível de água entre ambas as estruturas. No final, um alerta que indicava as possíveis consequências que poderiam ocorrer caso a empresa não cumprisse com as alterações indicadas pelo Instituto Prístino. Dependendo do raio da ruptura neste processo, podem ocorrer vários colapsos em diferentes níveis taludes e criar um fluxo de material com grande massa de estéreo se deslocando para o jusante
em direção ao corpo da barragem do Fundão e adjacências. Bom, nós estamos no alto de uma serra e daqui podemos ver uma visão panorâmica, o caminho que a lama percorreu até atingir o distrito de Bento Rodrigues. O local tinha aproximadamente 180 residências e restaram apenas 22. Chegando mais próximo, percebemos casas destruídas. O rio, que antes passava por ali, se tornou um caminho para os rejeitos. Desta construção, apenas o telhado sobrou. Nas serras que contornam a região, marcas registram a altura que a lama atingiu. As barragens, que antes acumulavam cerca de 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos, hoje estão assim. E para Carlos, criado no distrito de Bento Rodrigues, fica agora o desafio de um recomeço. Lá não tem como mais mesmo, acabou tudo. Aí ficar só lembrança, né? Porque é lá que eu fui criado, lá que eu trabalhei esse tempo todo, debaixo de sol, chuva para construir, tudo isso perdeu com questão de, vamos supor, aí uns poucos segundos. Acabou tudo, coisas que eu demorei 15 anos, 18 anos para construir, acabou tudo. As histórias dos habitantes de Bento emocionaram e mobilizaram todo o Brasil. Doações de roupas, alimentos e objetos de uso pessoal chegavam a todo momento, como foi mostrado na reportagem. Agora, realocados em Mariana e região, como estão vivendo os antigos moradores de Bento Rodrigues? Quais foram as atitudes tomadas pelo poder público para poder auxiliá-los? E para esclarecer essas e outras dúvidas, nós recebemos Guilherme Camponês, membro da coordenação estadual do Movimento dos Atingidos por Barragens. A gente recebe também no estúdio o estudante de jornalismo Lucas Franco, que foi responsável pela reportagem que a gente acabou de assistir. Senhores, boa tarde. Bem-vindo ao programa. Guilherme, o Movimento dos Atingidos por Barragens tem 20 anos de atuação. Em todo esse período, você pode afirmar para a gente que isso foi a pior tragédia que vocês já tiveram que enfrentar? Sem dúvida, essa foi a maior tragédia ambiental e social. Eu não digo em termos de pessoas que foram alagadas pela barragem ou pelo rompimento da barragem, porque o MAB está organizado em outras áreas, como Belo Monte, por exemplo, que alagou muito mais pessoas. Mas em termos assim, de destruição, com certeza esse foi o maior desastre do Brasil, né? Só ali no Rio Doce são mais de 600 quilômetros de rio e ao longo desse rio moram mais de 1 milhão de pessoas diretamente na margem do rio e se você considerar toda a bacia do rio, são mais de 4 milhões de pessoas que vão ter a vida impactada de alguma forma. Então, sem dúvida, foi o maior desastre social e ambiental do Brasil e que o MAB está lidando também. E Lucas, como que foi fazer essa matéria, assim que você chegou a Bento? Que você pensou, nossa, por onde eu começo? Olha, foi um desafio assim muito grande. Nós somos no dia 10 de novembro, 5 dias após a tragédia. A gente saiu daqui bem cedo, chegamos em Mariana ainda no início da manhã. E eu comecei por Mariana, onde estavam os moradores, fui no centro de exposições, onde estavam sendo levadas as doações. E foi lá que eu consegui conversar com as pessoas, não apenas as que eu entrevistei, mas com outros moradores que relatavam essa tristeza, né, essa situação que eles vivenciaram. O seu Anésio mesmo, que a gente viu na reportagem, aquela tinha sido a primeira vez que ele tinha saído do hotel. Ou seja, ele estava 5 dias dentro do quarto com trauma de sair e ele ainda estava bem abalado, como a gente pode ver assim na reportagem. E aí, ao longo do dia, a gente foi entrevistando os moradores, no meio da tarde fomos para Bento Rodrigues e quando a gente chegou em Bento Rodrigues que a gente teve assim, a real dimensão. E apenas pelos relatos dos moradores a gente ficou assustado, pelas imagens que a gente já tinha visto na televisão. Mas quando você vê aquilo ali de perto, você fica ainda mais impressionado, né? Eram 5 dias após a tragédia e ainda tinha uma fumaça muito grande ali no ar naquela região do rejeito de minério. Você olhava, você via uma fumaça, não enxergava direito. Então foi uma imagem assim, muito impressionante. Agora, Guilherme, qual foi a primeira atitude tomada pelo MAB logo após o rompimento das barragens? O MAB já estava em Mariana no dia 6. A primeira coisa que a gente fez foi procurar os atingidos, prestar solidariedade, tentar entender a dimensão do desastre e logo já apurar os motivos do rompimento da barragem e começar a elaborar uma pauta emergencial para atender as demandas imediatas dos atingidos, que era, a princípio, moradia, buscar os entes que estavam perdidos, alimentação, o deslocamento das famílias para casas de aluguel e assim por diante. E iniciar a organização dos atingidos,
que a gente compreende que o que garante os direitos do povo atingido pelas barragens é o povo organizado. Então, buscar essa população, entender a situação que eles estavam e começar a organizar, montar a pauta e começar a construir um movimento social, que é o MAB. E Guilherme, você já tinha notado algum problema na barragem antes de acontecer esse fato? Não, a gente estava organizado em Mariana em uma outra barragem, chamada PCH Fumaça. Ali naquela região de Bento Rodrigues a gente não estava organizado. Depois que a gente conheceu o povo de lá, a gente ficou sabendo que o povo relatou, desde 25 anos atrás, já relatavam problemas na estrutura. Então a gente percebeu que não era uma novidade nem para Samarco, nem para o povo dali de Mariana. E Lucas, o que você ouviu dos moradores, eles chegaram a relatar essa parte de acreditar que teve algum problema antes? Olha, os moradores eles diziam que tinham um medo assim, da barragem romper. Por exemplo, eles diziam que a Samarco queria comprar alguns terrenos ali em Bento Rodrigues para construir uma nova barragem. Segundo eles, seria uma barragem de Mirandinha. Então, eles já relatavam esse temor, esse medo de construir uma barragem, mas pela questão assim, a questão imobiliária, de desvalorizar o distrito. Muitos não acreditavam que poderia haver um rompimento. Outros já tinham esse receio, mas não levavam assim, em consideração até ocorrer a tragédia. Lucas, a gente viu várias reportagens especiais naquela época de vários meios de comunicação sobre todo aquele contexto da tragédia. Você, como mais um responsável por alguma matéria, como que você avalia a atuação da mídia na cobertura do acontecimento? Olha, inicialmente a gente teve uma cobertura muito maciça, né, do que aconteceu, mas eu avalio que em algumas partes a mídia acabou pecando em não mostrar, assim, por exemplo, mostrar mais o drama dos moradores. Mas por trás daquela tragédia você tem uma responsabilidade, como aponta o Ministério Público, as investigações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Então, essas repercussões elas vão vir mais à frente, mas de forma menor. Então, as matérias elas vão focar apenas no drama das pessoas, aquela situação triste que elas estão vivendo, mas vão esquecer um pouco essa questão de quem que é a culpa, quem que é o responsável por aquilo. Então, eu acho que nessa parte a imprensa ela deixou muito a desejar. Bom, ao longo do ano, Lucas, você acha que houve talvez uma correção dessas falhas que você apontou por parte da mídia? Olha, recentemente, agora como está completando um ano, muitas emissoras estão fazendo especiais, mostrando como está a situação ainda dos moradores daquela região e também até o Espírito Santo, a cidade de Regência. A gente percebe que eles, nessas reportagens, eles estão até relatando assim, uma causa de responsabilidade. Mas ainda você vê que ainda, não digo uma palavra temor, a expressão correta, mas você vê que eles ainda não mostram realmente a situação. Tudo bem que está havendo uma investigação ainda, é um processo longo, judicial, mas não há aquele aprofundamento da questão de responsabilidade, o que vai ser feito, só mostra o que não foi feito, mas e aí? Não cobra uma responsabilidade da empresa. A Lama passou um ano, a Lama continua lá no distrito de Bento Rodrigues, não mudou nada a situação. Então falta se perguntar o que vai fazer daqui em diante. Porque o que já fez, não adianta só ficar mostrando, mas tem que mostrar e cobrar o que tem que ser feito. A introdução ao assunto está bem interessante, mas agora a gente vai fazer uma pausa para o intervalo. Bom, no próximo bloco nós vamos mostrar o trailer do novo registro feito pelo Lucas e por mais duas colegas de curso sobre a atual situação dos moradores de Bento Rodrigues. Fique com a gente. Estamos de volta com o Espaço PUC e no quadro Repórter PUC de hoje, o tema é a situação de Bento Rodrigues um ano após o rompimento da barragem de Fundão. Em julho deste ano, Lucas Franco voltou a Bento Rodrigues e registrou novos relatos ao lado das colegas Daniele Vieira e Melissa Andrade, supervisionados pela professora Viviane Maia da PUC Minas São Gabriel. O documentário foi gravado por eles exclusivamente em dispositivos mobile e será lançado no próximo sábado na internet. Vamos conferir um trechinho do vídeo. O dia 5 ele tinha, a princípio é que a gente chama um dia tudo para ser normal pra gente aqui, né? Faltamos 5 para as 4 da tarde. Eu estava na cozinha da casa do meu tio conversando com eles. Meu tio entrou e falou comigo assim: corre, Keila, que a barragem estourou.
O dano ambiental, ele é o maior dano ambiental do país e o maior dano ambiental ligado à atividade de mineração no mundo. Acabou tudo, tiraram tudo, arrancaram tudo. Minha vida que acabou, né? Lucas, como que foi o seu retorno a Bento Rodrigues para fazer esse documentário? Bom, quando eu voltei a Bento, eu pude mesmo ir até o distrito, né? Quando a gente foi em novembro do ano passado, a gente foi até uma área delimitada pela polícia e pelos bombeiros. E agora em julho, quando a gente voltou, nós circulamos pelo distrito, fomos nas casas. E aí que a gente vê ainda mais a dimensão desse fato, né? A lama, ela ainda, algumas partes ela tá bem dura, em outra ela tá bem fofa, parecendo uma areia muito fofa assim de praia, que às vezes você começa a afundar, parecendo uma areia movediça. E assim, a destruição que você vê de perto impressiona ainda mais. E o que acaba gerando uma indignação, né? Ver que aquilo ainda está do mesmo jeito, a diferença é que a lama ela não está mais no estado ali líquido, né? Ela está seca, mas a situação do distrito não mudou. Você, Guilherme, também teve a oportunidade de voltar lá depois da tragédia? Sim, a última vez que eu estive lá no distrito foi em setembro, né? Durante um encontro que o MAB fez com os atingidos lá. E é isso, a indignação, né? E a gente fica também chocado de ver o resto das vidas das pessoas que foi deixado para trás, né? Você vê as casas destruídas, tudo, não deu tempo das pessoas tirarem nada, você vê tudo lá na lama. E quando a gente foi lá também, a gente percebeu que a Samarco estava fazendo a obra de um dique chamado S4, que é um dique que ela afirma que é para conter o vazamento da barragem de Fundão, que ainda está vazando lama para o rio, né? Então ela estava fazendo esse dique antes de ter a autorização do Estado para fazer. Hoje já conseguiu essa autorização, mas na época ela estava construindo o dique sem autorização do povo. E o povo de Bento Rodrigues teme muito que é o primeiro passo para alagar de vez Bento Rodrigues. A princípio vão construir esse dique para conter o vazamento, mas que depois vão altear, né, que é aumentar o dique até alagar toda Bento Rodrigues e fazer uma nova barragem de rejeitos ali. Esse que é o temor da população lá de Bento e também nossa do MAB. E quais ações vocês já fizeram para auxiliar a população de Bento? Olha, o primeiro passo que a gente faz é organizar o povo. Esclarecer o povo, quais são os direitos que o povo tem, juntar, organizar, procurar as autoridades que podem dar suporte, por exemplo, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, levantar uma pauta de reivindicações que a população tem e fazer pressão, tanto no Estado quanto diretamente nas empresas, né? Tanto a Samarco e a Vale, a BHP Billiton, que são as controladoras dela. E como que você avalia a postura dessas empresas? Elas estão cumprindo o que prometeram, principalmente a Samarco? A postura é a seguinte, na mídia, no site, nas propagandas da Samarco, é tudo muito bonito, tudo funciona, ela está prestando todo o serviço, mas a realidade é bem diferente, né? Se a gente for ver o que de concreto que foi feito, só medidas emergenciais foram realizadas até agora. Na prática, o reassentamento das famílias de Bento Rodrigues não saiu do papel ainda. Então as famílias já escolheram o local que vai ser o reassentamento delas, mas não começou nem um tijolo, nem a terraplanagem do lote. A relação também que a empresa mantém com os atingidos. A empresa tenta impor o que ela decide para os atingidos. Em momento algum, os atingidos decidem, escolhem, participam da reconstrução da vida deles, né? A empresa fez um acordo com os governos de Minas, do Espírito Santo e o governo federal, e nesse acordo foi criada uma fundação chamada Renova, que vai realizar todas as ações de reparação no Rio Doce. Essa fundação foi criada sem a participação de nenhum atingido, e na fundação também não há participação dos atingidos. E essa fundação vai decidir absolutamente tudo, decidir quem são as famílias atingidas, o que elas devem receber, como e quando elas vão receber. Então, isso para nós do movimento é um absurdo. O criminoso não pode decidir quem é a vítima e como a vítima vai ser reparada. Então, para nós, a postura da empresa
é péssima e não condiz com o comercial que ela faz e com o que ela divulga que está fazendo. A atuação do Ministério Público foi bem intensa, porém ainda não houve condenação. Como que você avalia esse processo? Você acha que realmente o Ministério Público está fazendo um bom trabalho? Na nossa avaliação, o Ministério Público tem feito um bom trabalho, tem ouvido os atingidos sim. Na investigação realizada pelo Ministério Público Federal, ele fez a denúncia de vários funcionários da Samarco, da Vale, da BHP e também da VOG, que prestava consultoria para a Samarco. Porém, a gente vê uma grande contradição. Foi feita a denúncia sim, mas ninguém está preso ainda. E já tem mais de um ano, vai completar um ano, né, do rompimento da barragem. E, enquanto isso, os atingidos estão sendo processados pela Vale, que é uma controladora da BHP. Por exemplo, vários atingidos que fizeram manifestações cobrando seus direitos, inclusive vários do MAB, estão sendo processados por reivindicar os seus direitos. E olha que contradição, né? Os atingidos são processados e os culpados, os responsáveis pelo crime continuam livres. Vocês estão recebendo algum apoio jurídico em relação a esses processos? Sim, a gente é auxiliado pela Defensoria Pública, advogados também, a rede de advogados populares também nos ajuda bastante. Agora, Lucas, fala um pouco pra gente desse novo projeto seu que está sendo lançado agora. Por que vocês optaram pelo mobile nele? Bom, a gente está investindo numa plataforma que ela ainda é nova, né, no mercado do jornalismo. E até uma forma também de mostrar como é prático você produzir um conteúdo utilizando apenas o celular. E esse documentário ele foi gravado totalmente utilizando o celular. As imagens de internet que a gente utilizou, a gente teve o cuidado de analisar se as imagens foram gravadas por algum celular ou alguma câmera digital. E aí é uma novidade, né? E até também para ficar mais próximo assim, do público. O mobile ele é mais fácil de você acessar, é mais fácil de você conferir. Ele está presente em várias plataformas também, né? Então a gente buscou essa praticidade quando a gente buscou essa questão do mobile. E nesse retorno a Bento, quais foram os anseios dos moradores que você mais ouviu? Bom, os moradores eles têm muito medo de não ter o novo Bento. Esse é o medo. Eles falam, a gente não quer falar muito sobre esse assunto, mas a gente tem uma esperança de ter o nosso novo distrito, a nossa nova casinha, mas eles têm um receio muito forte se é que essa marca ela vai cumprir com esse compromisso de construir ali o novo distrito. E eles são totalmente contra também essa questão da construção do DIC S4. Muitos moradores eles acabaram sendo obrigados, de certa forma, a disponibilizar parte da sua área, ou sua área toda, para fazer a construção do DIC e alagar. E aí eles têm um medo, porque a Samarco diz que o DIC ele é provisório, ele vai ficar durante um certo período. Mas será que realmente quando acabar esse período determinado, eles vão retirar o rejeito ou vai ficar do jeito que eles estão pretendendo fazer, né? Guilherme, você junto com o MAB vem acompanhando intensamente todo esse pós-tragédia. Agora, prestes a completar um ano, o que vocês esperam daqui para frente de atitudes para reconstruir e reparar tudo que foi feito? A gente espera que seja feito, a reparação seja feita com maior velocidade e com a devida participação dos atingidos, né? Nós não concordamos do jeito como foi feito o acordo e como está operando essa fundação que está fazendo a reconstrução do Rio Doce. Então, nós entendemos que é necessária a participação efetiva dos atingidos e que seja feito com velocidade, né? Que não demore mais um ano para que sejam construídas as casas do povo que perdeu a casa ou o trabalho do povo que foi perdido, por exemplo, os pescadores que estão sem pescar, em Colatina, pescadores que estão passando fome, estão tendo que catar latinha e garrafa PET para sobreviver, porque não tem condição de pescar. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no nosso programa de hoje. Bom, antes de finalizar o nosso programa, a gente tem mais um recado. No próximo dia 5 de novembro, sábado, quando o rompimento da barragem completa um ano, a TV Horizonte e a PUC Minas apresentam simultaneamente, às 8 da noite, o documentário O Bento, Terra da Gente. Vejam só um trechinho da gravação. Os vizinhos de cima já gritando, corre, que a barragem rompeu. Que a barragem rompeu. Você tem um minuto para você correr ou morrer. Então nós optamos por correr. Aí nós saímos tudo correndo, do jeito que nós estávamos na caminhonete com mais de 15 pessoas. O suco ficou lá em cima da pia, a arroz ficou lá na mesa, a carteira dele em cima da mesa, minha bolsa ficou tudo. Nós saímos de nada, sem nada. Com 10 minutos acabou.
Aí eu pensei em correr, falei, se morrer, vai morrer nós juntos. Porque eu tenho que tentar salvar eles. Fique ligado, assista o documentário completo neste sábado, dia 5, às 8 da noite. E amanhã é dia de Espaço Cult. A Clara Senra traz como atração especial a banda Candogueira de Mariana, que faz uma música em homenagem a Bento Rodrigues. Não perca! Mas na segunda eu tô de volta com o Espaço PUC às 4h30 da tarde e espero por vocês. E você pode participar com a gente. Envie sugestões e comentários para o e-mail do programa, espaçopuc@pucminas.br e também pelas redes sociais da PUC TV. Não deixe de participar. Na próxima quinta-feira estou de volta com mais Repórter PUC. Até lá!